foi quando o Gerson deu um chute. Ele pega, dá um bico pro alto, ele dá uma risada assim. Eu sei que é novo pra ele. Essa imagem dele no banco, com certeza, passa uma história na cabeça, sabe? De, poxa, por que eu fui sair? Sabe, eu era o capitão do time. Ídolo, exatamente, eu acho que ídolo. Vamos só escutar a torcida ontem, ó. O que eu ouvi da direção do Flamengo à época... Fala comigo, Rubro Negro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Seleção Sport TV de hoje à tarde. Bora dar uma olhada aí no que disse o pessoal do programa Seleção Sport TV. Tivemos a companhia de Felipe Melo, Rizek e companhia. Bora dar uma olhada no que eles falaram sobre Flamengo, sobre Cruzeiro, sobre Leonardo Jardim, sobre o Gerson. Não jogou nada contra o Flamengo, foi substituído, foi vaiado, chamado de mercenário. Enfim, está colhendo o que ele plantou. Créditos aí são da Sport TV, link da descrição tá da GETV, mas o que tá disponível aí na Globoplay por assinatura. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. E sem mais delongas, partiu ver o que disse a mídia, Felipe Melo e companhia, sobre Flamengo 2, Cruzeiro 0, atuação de Leonardo Jardim como técnico, gol do Pedro, Gerson sumiu em campo, enfim, partiu dar uma olhada. Nós criamos os primeiros 15, 20 minutos muito fortes, tivemos além do gol, tivemos ainda 2 bolas na trave, não foi? Mas com certeza do outro lado também tem uma equipa boa que o ano passado conseguiu excelentes resultados contra o Flamengo. Este ano é uma equipa diferente, é uma equipa com muito mais posse, com muitos jogadores aglomerados na zona central, por isso é que houve momentos do jogo que eles tiveram essa posse. E sabemos sempre que um Flamengo-Cruzeiro ou um Cruzeiro-Flamengo é um jogo grande. Com certeza que temos alguns jogadores que ainda não estão na sua melhor forma, alguns por lesão, outros porque foi o momento inicial. Se os jogadores estivessem todos na melhor forma, com certeza que os resultados tinham sido diferentes, não havia troca de treinador e estava tudo bem. Antes do jogo, o presidente esteve na minha cabine, tivemos a bater um papo, porque vocês sabem a relação que eu tenho com ele. E foi bom, mas dentro de campo é outra coisa. Dentro de campo eu sou 200% Flamengo e o objetivo é ser o mais competitivo possível. É uma situação bastante incômoda, é difícil absorver, não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. Nós todos temos essa consciência. É a pressão da necessidade do resultado para reverter essa situação. Fica uma sensação do jogo final de estar próximo do empate, aí tu toma o segundo gol. É a minha sensação que eu tive do jogo. Isso acaba determinando, sim, uma pressão pela grandeza que é o Cruzeiro e pela necessidade que ele tem urgente de recuperar. O Jardim estava se referindo ao presidente, vocês perceberam, era obviamente o presidente do Cruzeiro, né? É com que ele tem uma boa relação, apesar de ter dito no fechamento, não com essas palavras, mas que foi iludido, né? Que foi enganado, desculpa, é a palavra, né? Eu queria usar um termo mais ameno, mas foi ludibriado, enganado, com aquele pedido do Jardim de se aposentar foi mesmo. Do futebol de clubes e apareceu meses depois no Flamengo. Mas a relação, como vocês viram, aliás, o próprio Pedrinho falou, é boa entre os dois. Gerson é um jogador que quando chega para o Cruzeiro, a gente fala, vai dar um salto. Ontem ele foi substituído e ele ainda não jogou no Cruzeiro, que a gente sabe que ele joga, certo? Certo. É claro que a gente tem que levar em consideração período de adaptação, retomada de ritmo de jogo, forma física, porque, enfim, lá na Rússia ele não conseguiu ter isso, mas é um jogador que é natural que seja cobrado para apresentar mais, para ser protagonista, algo que não aconteceu ainda. Por mais que ele tenha dado o passe para o gol do título mineiro para o Caio Jorge, analisando o jogo como um todo, foi mais uma atuação discreta do Gerson tirando aquilo ali. Foram poucos jogos em que você viu dele algo próximo do que ele pode fazer. Tem a questão da mudança de posição, né? Ele tem jogado mais pelo lado esquerdo. Não é novidade na carreira dele, tá? Ele jogou assim no Olympique de Marselha com o Sampaoli. Exatamente assim como ele tem jogado. Por mais que ele se sinta mais confortável pela direita, não é novidade exatamente jogar pelo lado esquerdo.
Mas se espera mais, cara. Um jogador que tá entre os melhores. No mundo ideal do Cruzeiro, pensando o Cruzeiro, todo mundo na ponta dos cascos, é um cara que pode fazer diferença Ontem, tanto quanto na transmissão, teve uma imagem Jorge. pegando ele no banco, assim, quando ele sai e vai pro banco, dá pra ver a frustração dele. E tem uma coisa que eu realmente não consegui ainda decifrar o que aconteceu, mas que eu acho que precisa ser contada ainda, precisa ser apurada. Gerson foi um jogador convocado pelo Ancelotti assim que chega. Titular, jogou com o Ancelotti. Ele foi pra Rússia, sumiu do mapa da seleção. E numa lista tão grande, a gente não sabe exatamente quantos jogadores, mas mais de 50 com certeza, 60 jogadores, a chamada pré-lista, em que tá todo mundo, até o Lédio Carmona deve estar na pré-lista, para a convocação de segunda-feira. E tem que estar. E tem que estar o Lédio, né? O Gerson não tá. Então, assim, algo aconteceu... E outros jogadores do Zenit foram convocados Exato. nesse período. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Então a questão não foi o Mas ele Zenit. ficou tempo machucado lá também. Ficou. Mas, assim, algo aconteceu que ele foi descartado da seleção. Algo aconteceu, pode ser meramente técnico, óbvio, né? Ele não gostou do estilo, não enxerga que o Gerson possa jogar na seleção. Mas algo aconteceu para ele sair de um jogador na primeira convocação titular para depois nem em pré-lista mais fazer parte. Com relação ao Gerson no Cruzeiro, eu acho que a gente vai ter que dar uma baixada na expectativa. E por quê? Porque assim que o Gerson é anunciado, no nosso imaginário, a entrada dele no time era de um time do Cruzeiro que era a engrenagem que funcionava perfeitamente na temporada passada. Só que a gente já viu que o Cruzeiro desse ano não é o Cruzeiro do ano passado. A engrenagem não funciona tão bem como funcionava no ano passado. Esse Gerson, naquele time do Cruzeiro, certamente potencializaria ainda mais a equipe do Cruzeiro. Só que essa engrenagem é uma outra que não funciona do mesmo jeito, comandada pelo Tite. E aí eu acho que a gente vai ter que dar uma baixada na expectativa, porque embora individualmente ele seja um jogador incrível, o coletivo é claro que conta bastante. E tá muito claro que o coletivo do Cruzeiro não tá ajudando o Gerson. Travado, né? E ele sozinho não vai ser o cara que vai fazer essa engrenagem funcionar. Mais do que isso, né? Tá claro que para o Gerson, ultimamente, coletivamente falando, Flamengo, né? Ah, sim. Porque foi onde realmente viveu momentos de craque, né? E o Gerson, quando estava com a camisa do Flamengo, era super diferenciado. Então agora ele vai ter que dar seus pulos, porque o cara que foi contratado a peso de ouro é justo, porque para mim é um craque da bola, é um cara que pode entregar muito mais e eu não tenho dúvida de que ele sabe disso. Agora, o jogo de ontem foi um jogo à parte. Assim, uma vez, eu tive a oportunidade, inclusive, quando eu saio da Fiorentina, eu vou para a Juventus o povo de Florença, de Firenze, eles não gostam da Juventus, né? E a Juventus meio que não Tem tá alguém nem aí. aqui fora, torcedor da Juventus, gosta da Juventus na Itália? Ah, tem um ou outro que até Impressionante, gosta, mas a Fiorentina realmente, assim, eles odeiam a Juventus. E eu Mas o acabei indo Milan pra Juventus. também, né? A Inter mais ainda, né? Exatamente. Então, Mas a Juventus é incrível. Então, assim, quando eu volto pra jogar, foi a primeira vez que eu volto pra jogar em Florença, e eu saio da Fiorentina, assim, eu fui praticamente chutado da Fiorentina. Cara, estão pagando a multa rescisória, vai ou vai. Então eu tinha que ir pra lá. Eu queria ir pra Inter naquela época, acabei indo pra Juventus. Ótimo, cresci muito na Juventus, foi tempos ali realmente que eu cresci muito como homem. Mas quando eu volto a jogar contra a Fiorentina, o estádio todo estava xingando, o estádio todo gritando, assim. E pra mim foi algo novo. E assim, um certo momento, eu comecei a rir de tão nervoso que eu estava. Foi quando o Gerson deu um chute, ele pega, dá um bico pro alto, ele dá uma risada assim. Eu sei que é novo pra ele. Essa imagem dele no banco, com certeza, passa uma história na cabeça, sabe? De, poxa, por que eu fui sair? Sabe, eu era o capitão do time. Ídolo, exatamente. Eu acho que ídolo... Os torcedores de hoje vão falar, não, pra mim, um cara que tá na história do clube, como ele tá na história, pra mim vai ser, arranhou, dá uma arranhada, mas pra mim vai continuar sendo um cara que tem história, ninguém vai apagar a história dele. E ele sai do Flamengo como dono do Flamengo. Exatamente. Ele era dono É por isso, é complicado. Vamos só escutar a torcida ontem, ó. O que eu ouvi da direção do Flamengo à época, e eu vou ser bem sincero com vocês, porque eu ouvi um lado da história, né? A história sempre tem pelo menos dois lados. Então eu ouvi um lado da história. Inclusive,
O staff do Gerson, na época, me procurou para dizer que aquilo não era verdade, contestou a versão que a direção do Flamengo me passou. A época da renovação dele, que era a seguinte, que acabou emperrando, depois saiu e logo depois ele foi embora. Que o Flamengo teria apresentado a ele um plano de transformá-lo no grande símbolo do elenco. Você é o capitão, a gente vai te dar o maior contrato em termos de permanência no elenco, você vai ter também o maior salário, foi isso que o staff dele rebateu para mim que não seria verdade. Você vai chegar ali onde está o Arrasca, você vai ser o símbolo, a gente quer que você fique aqui e tal. E que no primeiro momento ele teria aceitado, ficado muito honrado, muito feliz, e na hora de assinar pediu mais, falou que não queria e que isso teria pegado muito mal junto à direção. Foi o que eu ouvi à época, que a direção queria fazer dele um símbolo do elenco, a altura do futebol que ele entregava e tudo mais. E aí ele renovou e pouco depois foi negociado, né? E agora está no Cruzeiro. Então ele foi recebido assim ontem pela torcida no Maracanã. Vou falar pra vocês, o Gerson conseguiria, tá? O Gerson conseguiria porque a torcida gostava dele. O Gerson era um cara que se empenhava muito dentro de campo, ele corria muito, cara. Eu lembro de eu ver o Gerson dando pique, atravessando meio campo, correndo aos 85, 90 minutos de jogo. Eu ficava, caramba, como que esse cara aguenta correr tudo isso? Ninguém aguentava, só quem entrou no segundo tempo tava correndo assim. O Gerson jogou o jogo inteiro, 1h30 de jogo, ele tá correndo assim. Cara, eu ficava abismado, como é que esse cara faz isso? Ninguém fazia isso, no Flamengo pelo menos. E cara, o Gerson era capitão, ele tinha muita moral no time do Flamengo, era um dos pilares desse time, era um dos poucos jogadores que na fase horrível, junção de horrível com horrorosa, na fase terrível, horrível, ele jogava bem e a torcida gostava disso. O Gerson jogou tudo isso no lixo pra ir ficar meio ano na Rússia e voltar pro Cruzeiro, um time que apesar de prometer dar trabalho pro Flamengo e pro Palmeiras, são os dois grandes, até agora não deu muito trabalho, já que ano passado não foi campeão de nada e até agora tá jogando bem, mas aparentemente o Flamengo e o Palmeiras vão dominar esse ano novamente. Até agora o Cruzeiro não se mostrou estar aí em par desses dois gigantes do futebol brasileiro. O Gerson jogou tudo isso fora pra ir jogar na Rússia e ser banco. O Gerson foi comprado 2 vezes pelo Flamengo. Primeiro, veio da Europa, se não me engano veio da Fiorentina. O Gerson não me recordo agora exatamente da onde que ele veio. Mas veio o Flamengo, jogou bem. Foi vendido para o Olympique de Marselha. O Flamengo, ele foi lá, virou banco, jogou bem com o São Paulo, depois virou banco. O Flamengo comprou o Gerson novamente da França, veio, jogou muito bem, foi campeão com o Flamengo. E foi lá, renovou o contrato, pouco tempo depois foi pro Zenit com a multa paga. Pelo menos o Flamengo ganhou muito dinheiro nessa negociação aí, a venda pro Zenit. Mas cara, o Gerson queimou tudo isso a troco de quê? Hoje, você vaiado no Maracanã, onde ele um dia fora exaltado, louvado, muito elogiado. Pois é, será que valeu a pena? Pelo menos pra mim não valeu. Quem sabe monetariamente sim, mas futebolisticamente falando, nem um pouco. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.